Meus nobres e queridos amigos, é um prazer gravar mais um vídeo. Nós iremos tratar a respeito sobre a continuidade dos processos administrativos disciplinares, ou mais conhecidos como PAD. Este é o PAD. Então, nós temos que estabelecer aqui critérios que sejam a identificação do PAD. Então, para que faça essa identificação correta, para você que está prestando exame de ordem, concurso, na sua vida profissional, né? Você quer atuar nessa área, você que já atua nessa área e quer se atualizar, então se inscreva aqui no nosso canal, comente aqui se você achar alguma coisa interessante, perguntas, dúvidas, pode perguntar aqui. E agora esse tema aqui que nós vamos tratar aqui é sobre as fases do PAD. As fases do PAD, logicamente, de acordo com a lei federal, mas também tem de acordo com o estatuto dos servidores do seu estado, que você depende do estado que você se encontra, ou mesmo, não estado de saúde, né, nem estado físico, estou falando do estado da federação que você está morando, né, ou que você está atuando, ou mesmo o município, a prefeitura. Então temos regramentos próprios, então existem regras específicas para a consecução das fases do PAD, e ela vem precedida por meio de lei. Então aqui nós vamos trazer pelo menos a regra generalíssima para que seja entendida todas as fases do PAD, de acordo, inclusive, com as decisões dos tribunais superiores. Então, a primeira questão que nós vamos trazer aqui é sobre as fases. E quais são essas fases do PAD? Nós temos três fases. Uma, duas, três. São três fases do PAD. A primeira delas é a instauração, a instrução e a decisão ou julgamento. É muito simples. A instauração, será instaurado o PAD, será instruído o PAD e será decidido, será julgado o PAD. Então, esse termo decisão ou julgamento, isso vai de acordo com a legislação de cada estado. Então, eu tive cuidado aqui, até inclusive eu convido você a ver aqui na descrição o meu texto a respeito, um pouquinho longo, claro, porque eu fiz um resuminho ali, bem legal aí sobre o PAD. Acredita-se que deve auxiliá-lo para alguma coisa, sempre concurso para o seu conhecimento a mais. E eu também trago decisões importantes, inclusive cada situação aqui que vou tratar de acordo com a legislação, de acordo com a jurisprudência. Então é o seguinte, a fase de instauração, fase de instrução, fase de decisão ou julgamento. Eu deixei lá no meu artigo as três fases. Então, a princípio, nós podemos destacar que a fase que instaura o PAD, ele não precisa indicar os fatos e os ilícitos de forma detalhada. Então, devendo seguir, inclusive, a portaria, acredito que o último vídeo acaba conectando com este, porque lá eu falei sobre sindicância. E a sindicância, a portaria, tem quase o mesmo termo, para melhor dizer. E a súmula 641 do STJ estabeleceu que a portaria de instrução de processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Então, nós vamos repetir de modo diferente que o ato administrativo que instaura o PAD, ele dispensa, prescinde de todo o detalhamento dos fatos e da penalidade aplicada. Então nós temos essa dispensa, não preciso detalhar tudo, porque a cor amarela, porque isso não tem essa exposição acerca de situações em que possa trazer efeitos positivos ou negativos. O que deve se trazer aqui é apenas a situação que vai ser instaurado, a portaria que instaurou o PAD. Depois aí vai ter a questão da sindicância, aplicação da norma, observar se é caso de arquivamento, se é caso de aplicação de penalidade de 30 dias, ou mesmo situação em que há a instauração do PAD, que aqui no caso, que é a fase de instauração, é a fase em que há já indícios de uma gravidade em contrariedade da legislação vigente. Então, seja uma lei federal, violação à lei federal, lei estadual, lei municipal e assim respectivamente de acordo com seus órgãos. Né? Então temos essa questão muito importante. Então assim, nós temos que dizer que é nessa fase que o processo administrativo ele se instaura por iniciativa da administração pública e que pode ser tanto de ofício, por seu ato próprio,
quanto por meio de uma provocação de terceiros. Vamos supor, de ofício seria o seguinte: o próprio PAD, a própria administração pública verificou-se que havia uma situação de violação, sei lá, uma questão que deveria ter sido formalizada um determinado documento que seria imprescindível para um outro processo de contratação, poder público, uma questão bem técnica. E o servidor público ciente não descumpriu totalmente, está em contrariedade à legislação. E, na verdade, tentou prestar contas, não conseguiu, tem toda a questão. Então, ele instauraram o PAD, que poderia estar equiparado, dando prejuízo, inclusive, à administração pública. Então, ele foi instaurado de ofício. Instaurado de ofício. Então, esse seria ele sozinho, por seu ato próprio, poder de autotutela, né? Autotutela, fez essa abertura do PAD. Em segundo, por ato de provocação de terceiros. Então pode ser, por exemplo, o Ministério Público verificou-se que se tratar de improbidade administrativa, um dolo, né? Dolo, vontade livre e consciente para agir de má fé e contrariedade à legislação vigente. Então houve ali uma dilapidação do patrimônio e aí constatou-se. Só que acontece, como nossas instâncias são independentes, cada instância responde por cada ato. Então nós temos essa questão muito importante. Lá no processo criminal, no processo civil, que é a questão da reparação do dano, e no processo administrativo. Então o que aconteceu? O Ministério Público foi lá e instaurou o PAD, pediu que fosse instaurado o PAD por meio de provocação. Então estou provocando o órgão para que vocês tomem providência em face do agente público que violou a norma norma administrativa. Então nós temos outra questão que vale muito a pena estudar, do questão da súmula 611, no que diz respeito da denúncia anônima. A denúncia anônima, ela é possível ser aplicada no PAD. Ou seja, se eu chego e faço uma ligação para um órgão público dizendo, olha, tal servidor público, aí você tem os dados dele, informações daquela pessoa, e eu não quero me identificar porque eu tenho medo de represália, sei lá, uma situação bem desagradável para mim, então eu prefiro ficar em silêncio, ficar em sigilo. É possível? Sim. O STJ decidiu, inclusive consolidou seu entendimento na súmula 611 de que é permitida a instauração do PAD com base em denúncia anônima. Então, por conta disso, é devidamente motivada a sua conduta com amparo em investigação ou mesmo sindicância. A fase de investigação e sindicância pode ser feita por denúncia anônima. E se constatada a gravidade da situação, vai consequentemente ser iniciado o PAD. Então, nós temos que observar que, de modo algum, eu fiz um comentário lá no meu artigo, de modo algum houve uma colidência de princípios, né, da proibição do anonimato, previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 7º, né? Então nós temos, inciso 4º, né, perdão, tendo em vista que o dever da administração pública é evitar que condutas administrativas e ilícitos administrativos sejam promovidos por seus servidores públicos. Esse seria o fundamento que até eu trago como base aí, por base inclusive no princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e no dever de autotutela, como os demais princípios assegurados na nossa Constituição. Seria do todo descabido descobrir uma situação e que não há, mesmo que não havendo provas suficientes, mas que pelo menos se investigue, né? Essa seria até minha posição, que é uma posição que muitas pessoas criticam em relação a isso, em caso de perseguições e tudo mais, mas o que acontece? A administração pública tem o dever de observar persecução, né? Fazer essa análise, observar para a questão com base na legalidade, claramente, para que consiga aplicar a norma em vigor. Então, nesse ponto, não há nenhum tipo de nulidade. Inclusive, até essa súmula 611, para ser bem sincero, ela só foi efetivamente editada porque todos os advogados estavam querendo anulação de todos os PADs pelo país. Então, para evitar essa questão de nulidade, na verdade, não anulação, porque é o status quo antes, volta tudo para trás, e não anulação, que é daí por diante. Então, no ato de anulação, queria anular todo o PAD, porque, olha, tem um vício, existe um defeito, a nulidade, a questão
das denúncias, não pode haver uma denúncia anônima. Então a STJ falou, não, fica quietinho aí, vamos parar com essa história aí, para a gente parar dessa conversa de que todo PAD é ilegal. Todo PAD com denúncia anônima é ilegal. Então, por conta disso, já foi editada essa súmula para acabar com essa história de vez. Então, nós temos que deixar claro que o Estatuto dos Servidores Públicos Federais também diz que o servidor que estiver respondendo o PAD, ele só pode ser exonerado a pedido ou mesmo aposentado voluntariamente após a conclusão do processo. E se for aplicada a penalidade, como que não seja de demissão, depois de cumprida o PAD. Então a pessoa responde, se tem, vamos supor, pegou 2 anos aí para cumprir determinada situação. Não vou nem falar de modo específico. Aí ele vai ter que cumprir primeiro para depois fazer isso. Ou mesmo por meio de exoneração. Então, enquanto tiver o processo em andamento, não pode ser exonerado, né? Então, ele só pode ser exonerado da forma administrativa. A segunda fase seria a instrução. A instrução, nós passamos aqui a fase de instauração. A instrução nada mais de produção de provas que tragam elementos para que o julgador traga uma decisão justa e acertada em tocante ao arquivamento ou não do PAD. Então nós temos, previamente havia uma sindicância prévia, que seriam integradas as peças informativas do PAD, e posteriormente, atuando de livre vontade ali, dessa decisão, para constatar nessa peça todos os elementos que possam compor a instauração. Só que, na prática, é o seguinte, o julgador, aquele que vai produzir as provas, ele não tem elementos necessários suficientes para que possa arquivar ou não. Então, a instauração tem essa força, né, esse valor fundamental no sistema, porque você faz todos os elementos de prova, todas as colheitas de prova, né? Se não havendo provas, né, aí o processo será arquivado. Então, as provas pode ser coletadas. O artigo 155 do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, ele trata que quais são os elementos de prova? Tomada de depoimentos, acariações, investigações, diligências cabíveis, até inclusive a coleta de provas. A coleta de provas é fundamental, a coleta de provas. Nós temos também a parte técnica, um perito, ele que vai trazer, ele estudar os fatos por meio de uma prova técnica, e aí ele vai trazer ali, olha, um perito, sei lá, de imóveis, não houve nenhum tipo de degradação, sei lá, ao imóvel, por exemplo, um imóvel público, então não há isso, então ele consegue trazer todos os elementos necessários. Então, a perícia, ela só pode ser deferida, inclusive, né, lá no Estatuto Federal, por meio a depender de um conhecimento especializado, se comprovado esse conhecimento. Se não havendo a necessidade de perícia, o próprio presidente da comissão que vai julgar o PAD, ele, consequentemente, não vai deferir a prova técnica. Então, isso seria interessante. Os estados e os municípios, eles podem estabelecer regras próprias no tocante à perícia. E, inclusive, nós temos no estado de São Paulo o IMESC, né, que vai observar situações específicas à saúde do servidor. Nós temos o IAMP, tem várias coisas, tem várias situações que possam ocasionar a possibilidade ou não de produção de provas, né, no tocante ao PAD, no seu âmbito, em cada respectivo âmbito, né? Então, seria essa questão relacionada a isso. Existe também um princípio que tem até sido cobrado em provas de concurso público, que seria o princípio do formalismo moderado, que aí ele vai seguir na previsão de ritos e formas simples para solucionar ou facultar o grau de clareza, certeza e garantia, proteção, segurança dos direitos das pessoas, no caso dos servidores públicos. Então, esse seria um princípio do formalismo moderado como uma garantia, né, de que as pessoas possam ter um seu respeito devidamente observado, né, no tocante ao contraditório, à ampla defesa. Vamos relativizar o excesso de formalismo. Eu não preciso fazer um processo administrativo e encher
de jurisprudências, decisões e tal. Não precisa disso. Quanto mais simples, mais direto e objetivo. Outro ponto importante para a gente terminar, logo que a gente vai terminar esse vídeo, é referente à prova emprestada no processo administrativo. Então, eu poderia tratar, na verdade eu vou fazer isso, eu vou tratar isso no próximo vídeo, para que nós possamos utilizar a própria jurisprudência e a leitura que os tribunais têm decidido. Então, eu peço que você que assistiu o primeiro vídeo, o segundo vídeo, dá uma curtida, comente aqui e faça também seu comentário, compartilhe com seus amigos, que eu vou falar no próximo vídeo, no terceiro vídeo, sobre a prova emprestada no PAT. Então, nós vamos ver o que os tribunais têm decidido a respeito. Espero vocês nos próximos vídeos.